Seus filhos se afastam. Descubra a verdade transformadora que Deus revela nesta história incrível. No terceiro ano de Jeoaquim, a nação de Israel se encontrava à beira do caos, mergulhada em iniquidade, enquanto os sacerdotes, dedicados ao serviço sagrado, enfrentavam um dilema profundo. Eli, o sacerdote de Siló, havia consagrado sua vida ao serviço no tabernáculo, mas a sombra de um tumulto familiar o atormentava. Seus filhos, Hofni e Finéias, desviavam-se das leis do Senhor, olhavam com desdém para os rituais sagrados e desrespeitavam a própria aliança que Deus estabelecera com Israel. A cada dia, Eli se via preso em um angustiante dilema. Como poderia defender a santidade de Deus e, ao mesmo tempo, tentar corrigir o caminho tortuoso de seus filhos? A atmosfera do tabernáculo estava envolta em uma pesada incerteza. Eli, sentado sob a luz gentil das lâmpadas de óleo, refletia sobre as advertências que havia dado aos filhos. Suas palavras, que deveriam ter produzido temor e reverência, pareciam ser varridas pelo vento. O Senhor havia escolhido Eli para liderar o povo, mas a desobediência de sua própria família desafiava sua liderança e comprometia a segurança espiritual de toda uma nação. Como poderia Eli, um homem de Deus, enfrentar sua própria falha em guiar seus filhos no temor do Senhor? Naquela noite fatídica, enquanto o templo permanecia em uma inquietante quietude, Samuel, um jovem servo de Eli, estava ali, perto do candelabro, mergulhado em sono inocente. No entanto, a paz foi interrompida quando a voz do Senhor ressoou e clamou por Samuel. O som ecoou como um trovão no coração do sacerdote e a cada chamado ele sentia o peso de sua responsabilidade. Não fui eu que te chamei, volta e dorme, ele dizia quando o menino veio a ele perplexo. Mas, em seu espírito, ele sabia que algo maior estava ocorrendo. Deus estava chamando Samuel para uma missão divina, algo que poderia contrariar o estado atual de desobediência ao Senhor. Ele não compreendia a profundidade da situação, seus filhos caminhando para a destruição e a expectativa de um novo mensageiro de Deus emergindo no jovem Samuel. Eli então decidiu orientá-lo. Quando o Senhor te chamar novamente, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. As palavras de Eli eram um vislumbre da esperança que começava a brotar no meio da desolação. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A voz do Senhor continuou a clamar. Samuel, atento e obediente, respondeu ao chamado. Eli, no entanto, estava em um impasse. Os sinais de juízo pairavam sobre sua casa e, por consequência, sobre Israel. A mudança que se aproximava, embora carregada de dor, também era a esperança de um novo começo. A mensagem de que mesmo em meio à escuridão, Deus sempre prepara um caminho para a renovação ecoou fortemente. O destino de Eli, seus filhos e a nação dependia de ouvir e obedecer à voz que chamava, pois no cerne da adversidade, a luz da intervenção divina estava prestes a brilhar intensamente. Quando a noite envolveu o tabernáculo, uma tensão palpável se instalou nos corações de todos os que ali serviam. Samuel, agora despertando da sua sonolência, sentia a gravidade daquelas palavras que ainda reverberavam em seus ouvidos. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A voz divina encontrou um espaço no silêncio da escuridão e a esperança começou a florescer. No entanto, foi com um coração trêmulo que Samuel se dispôs a ouvir. O Senhor não tardou a responder. Eis que farei uma coisa em Israel, que a todos os que a ouvirem lhes apitarão os ouvidos. 1 Samuel 3:11. A mensagem que Deus entregou foi pesada. Era um juízo contra Eli e sua casa, por causa da iniquidade que se espalhara entre seus filhos, e a condenação pesava sobre o sacerdote, que justamente falhara em corrigir o caminho de seus filhos. De imediato Samuel ficou apavorado. As palavras do Senhor queimavam em seu coração como brasa viva, e ele hesitou em relatar a Eli a terrível revelação. Mas a leve presença de Deus em seu espírito o encorajou a não se calar. Ao amanhecer com o dia a raiar, Eli o chamou.
Samuel, meu filho. O jovem correu até o sacerdote, consciente de que a verdade muitas vezes traz dor antes de trazer libertação. Samuel, o que te disse o Senhor? Não me ocultes isso, e assim faça Deus a ti, e ainda mais se me ocultares uma só palavra de tudo que ele te disse. Eli insistiu, o desespero entalado em sua voz. Samuel então relatou todas as palavras do Altíssimo, sem omitir nada. O velho sacerdote já conhecia o peso do juízo e o conteúdo da mensagem, mas a reação não foi de destruição. Em vez disso, Eli reconheceu a soberania de Deus. É o Senhor, faça o que bem lhe parecer. 1 Samuel 3,18. O que parecia ser um dia comum em Siló transformou-se num ponto de inflexão na história de Israel. A palavra de Samuel começou a se espalhar entre o povo como um arrepio, trazendo tanto temor quanto esperança. O Deus de Israel estava longe de ser um Deus esquecido. Ele se manifestava através de um jovem e falante urgentemente. Mas a trajetória de Eli e seus filhos não estava selada. Ofni e Finéias, ao ouvirem as mais recentes notícias do que acontecera durante a noite, endureceram seus corações ainda mais. Eles sofriam pela incredulidade que os impediu de ver o que Deus estava prestes a realizar através de Samuel. Seus olhos estavam voltados para as riquezas e os prazeres do mundo, enquanto a ira divina ardia contra as suas transgressões. Daquele dia em diante, Samuel tornou-se um profeta reconhecido em Israel, mas a sombra da desobediência se estendia sobre a casa de Eli. A tensão aumentava, pois Eli, mesmo diante de todo o aviso e repreensão do Senhor, não sabia como restaurar o que estava quebrado dentro de sua própria família. Os povos em redor começavam a sentir um tremor em seus espíritos. Aquela mensagem de Deus não caíra apenas para Eli. A nação estava em alerta. Enquanto Eli e seus filhos persistissem na rebeldia, a mão de Deus não descansaria, e Israel enfrentaria consequências severas. No horizonte, um colapso se aproximava entristecendo a nação, mas também acenando com a promessa de redenção e restabelecimento. O plano soberano de Deus estava em ação. O que seria necessário para que o Senhor pudesse restaurar a ordem em Siló? A resposta estava mais próxima do que eles poderiam imaginar, prestes a ser revelada em um ato de soberania divina que mudaria para sempre a história do povo de Israel. Samuel crescia em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens, e a palavra de Deus fervilhava em seu interior. As visões do Senhor não eram mais raras em Israel. Ele passava suas horas em oração e serviço, buscando entendê-lo, ressonando com cada palavra que escutava. Mas no coração de Eli, a preocupação o consumia lentamente. Ele sabia que o pecado havia tomado a sua casa como um ladrão às escuras, e a dúvida sobre o futuro de sua família o consumia. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, continuavam a ignorar as advertências que um dia poderiam ter transformado suas vidas. Em vez de se voltarem para o Senhor, suas ações se tornavam cada vez mais ímpias, e a corrupção que se alastrava em Israel parecia um eco de sua irreverência. A perversa conduta dos sacerdotes não só ofendia a Deus, mas também escandalizava o povo, que começava a perder a esperança nas promessas feitas ao seu antepassado Abraão. Certa manhã, enquanto oferecia sacrifícios ao Senhor, Samuel ouviu em seu espírito uma ordem clara e contundente. Diga ao povo, ó Samuel, eu deixarei de lado a oferta do sacerdote. O jovem profeta hesitou, temendo a repercussão de uma mensagem tão sombria, mas algo no profundo do seu ser implorava para que falasse. A voz do Senhor vibrava em seu coração como um som insistente, clamando por obediência. Após a cerimônia matutina, quando o povo se reuniu em adoração, Samuel tomou coragem e se pôs de pé. Com um tom de autoridade que não lhe era habitual, ele declarou: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor é um Deus zeloso e não suportará a iniquidade em meio a seu povo. Acabarei com os filhos de Eli, não mais permitirei que sejam sacerdotes diante de mim. O murmúrio varreu a multidão. A mensagem caiu como um trovão, ecoando entre aqueles que estavam reunidos. A incredulidade tomou conta do coração do povo e chatos rostos mostravam espanto. Muitas mãos se elevaram em gestos de súplica e outras em raiva, mas mesmo diante de tamanha resistência, a convicção de Samuel não vacilou. A resposta não tardou a vir. Eli, ao saber pela multidão do que havia sido proferido, foi confrontado com a dureza do seu próprio fracasso. Ele não viu a mão de Deus se movendo contra suas profundezas, mas reconheceu a gravidade da situação. O Senhor é justo em todas as suas obras, que assim seja.
Ele se despediu de sua antiga forma de vida, aceitando que tinha razão em ser punido por negligenciar sua própria casa. Assim, enquanto Eli aceitava o peso de sua ruína, as chamas da ira divina se acendiam ao redor do tabernáculo. O povo de Israel começou a sentir a pressão do juízo iminente, e com o coração pesado, a verdadeira natureza de seu relacionamento com Deus estava prestes a ser desnudada. Mas, em meio ao sombrio aviso, uma nova luz começava a brilhar sobre Israel. Samuel, cada vez mais estabelecido como profeta, tornava-se um símbolo de esperança e reavivamento. A palavra de Deus sempre precede a intervenção divina, e enquanto Eli se inclinava diante da verdade que foi revelada, a audiência de um Deus amoroso estava se aproximando mais do que nunca. Qual seria a resposta do povo a essa devastadora advertência? Estavam prontos para a transformação que viria com a reforma de seus próprios corações, ou cederiam à dúvida e continuariam a se desviar do caminho do Senhor? O plano soberano de Deus silenciosamente se desenrolava, enquanto algo extraordinário se preparava para emergir na terra. A expectativa do que estava por vir pairava como um convite à redenção e ao desafio. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito nas crônicas da fé de Israel. Enquanto a fatídica declaração de Samuel reverberava no coração do povo, a inquietude pairava sobre a nação de Israel como uma névoa obscura. As vozes que pediam a intervenção divina tornaram-se um lamento coletivo. O desespero tomou conta do espírito dos que buscavam o Senhor. As esperanças de um povo em agonia embarcavam-se no peso da promessa que parecia estar escapando de suas mãos. Samuel, após tal ato de coragem, retirou-se para as sombras do tabernáculo. Ali, em profunda reflexão e oração, ele sentiu o chamado do Senhor pulsar dentro de seu ser. A mensagem de juízo não era somente uma sentença, estava entrelaçada com a esperança de restauração. Eis que estou realizando algo novo em Israel, murmurou Samuel a si mesmo. A visão do Senhor se expandia diante dele, e ele sabia que sua responsabilidade não se limitava a anunciar o juízo, mas também a instruir e guiar o povo no caminho da retidão. O Senhor revelou a Samuel que tempos difíceis estavam por vir, mas também que aqueles que se voltassem para ele com corações contritos encontrariam perdão e redenção. A tensão crescendo dentro dele se transformou em urgência. Era um alerta que não apenas apontava para a queda de Eli, mas também para uma nova aliança que se aproximava, uma manifestação da graça de Deus em meio ao caos. Como um farol em meio à tempestade, a palavra divina buscava penetrar as trevas do pecado que dominavam a nação. Enquanto isso, Eli, em um estado de desesperança, refletia sobre suas escolhas e as de seus filhos. Sua tristeza transbordava e o peso da culpa começou a se transformar em clamor por misericórdia. Dizendo a si mesmo, segui em meu papel, mas perdi meus filhos para o pecado. O que posso fazer agora? A impotência e a dor eram muito maiores que qualquer sacrifício que poderia oferecer. Porém, uma presença amável invadiu seu momento de desespero. O Senhor, em sua felicidade por aqueles que se arrependem, sussurrou ao coração de Eli: neste deserto de iniquidade, onde o juízo se aproxima, ainda há esperança de um renascimento. Não abandonado, Eli sentiu o prolongamento da mão de Deus, ainda que em meio à severidade. Prostrando-se, Eli decidiu buscar ao Senhor com fervor. No silêncio de sua oração, ele ousou clamar pela salvação da sua família. Senhor, a ti clamo, dê-me força para corrigir o que está em minha mão. Desejoso de abrandar o pecado que permeava sua casa, Eli buscava guia. Na manhã seguinte, Eli se apresentaria diante da congregação e seria um homem transformado, determinando corrigir e reverter a maré de iniquidade que transformara sua casa em ruínas. Ele estava pronto para considerar os conselhos de Samuel, o profeta da época, e de receber a reprimenda divina. Neste momento de humildade, ele não estava mais se resguardando em seu orgulho, mas se colocando sobre a autoridade de Deus. A palavra do profeta teria um impacto profundo, e a resposta do povo se tornaria a chave para o cumprimento dos planos de Deus. Como entrariam na nova fase do relacionamento com seu Criador? As promessas que se desenrolariam sobre a nação dependiam de uma simples escolha: seguir a vontade do Senhor ou permanecer na senda da desobediência. Mas estaria Samuel preparado para a ira e mudança que viriam a seguir? E Eli conseguiria restabelecer sua casa e mudar o destino de seus filhos?
O tempo mostraria que o plano soberano de Deus estava prestes a desvelar sua verdadeira profundidade, levando Israel a um novo nível de conhecimento e reverência. Novas direções estavam por se manifestar, e a reconstrução da aliança seria a próxima grande revelação da bondade divina. Na manhã que se seguiu à fervente oração de Eli, a cidade de Shilo acordava com um misto de expectativa e temor. O eco das vozes dos israelitas, ansiosos, ressoava nas ruas, e a curiosidade se espalhava como um incêndio nas palmeiras que cercavam o tabernáculo. A congregação se preparava para ouvir Eli, que, com o peso da responsabilidade nos ombros, dirigia-se ao local de adoração. A multidão se reuniu em estado de inquietação, e o olhar de Eli buscava um sinal da misericórdia de Deus enquanto ele entrava diante da congregação. Ele sabia que as palavras que pronunciaria estariam carregadas de revelação e do peso da responsabilidade quanto à direção de Israel. Ouçam, ó israelitas, ele começou, sua voz firme, embora o coração tremesse. Assim diz o Senhor: Eu trouxe vocês até aqui, e como um pai amoroso, tenho estado com vocês em seus altos e baixos. Mas a minha paciência se exauriu diante da perversidade e da rejeição que tem habitado no meio do meu povo. O murmúrio da multidão cresceu, e Eli viu rostos marcados pela dúvida e pela dor. Havia um clamor no ar, não só de ansiedade, mas a imploração por uma intervenção divina. Experimentando a dor em seus próprios peitos, ele sabia que estava diante de uma oportunidade de transformação e reverter o curso de sua casa e de Israel. Sei que muitos de vocês conhecem a corrupção que se instalou entre os filhos de Eli, e isso tem sido um obstáculo à presença do Senhor. Mas se nos arrependermos e clamarmos por ele, há uma nova chance para a nossa nação. As palavras de Eli ecoaram em um tom de esperança e desespero ao mesmo tempo. Samuel, ouvindo atentamente do fundo da multidão, percebeu que o ato de Eli era um divisor de águas. O tempo de juízo não poderia ser evitado, mas a resposta do povo seria crucial. As lágrimas começavam a escorregar pelo rosto de algumas mães que lembravam da transgressão de seus filhos, mas também havia murmúrios de encorajamento. Um novo despertar começava a brotar como um vaso quebrado que se prepara para ser reformado. Enquanto Eli falava, sua própria fraqueza se tornava visível. A imensidão de sua incapacidade como pai mancava à sua frente. Mas assim como o Senhor havia se revelado a Eli em seu desespero, Eli agora estava disfarçando seu próprio desespero com a luz da revelação divina. Ele fez uma declaração ousada. Arrependam-se e voltem-se ao Senhor. Humilhem-se e abandonem suas práticas ímpias. Ele é justo e misericordioso. Buscará a verdade em seus corações. As palavras de Eli penetraram como flechas, e o som do arrependimento começou a surgir. O povo começou a se agitar, sentindo o peso de sua culpa, mas também a esperança ressurgente da glória de Deus. Então Samuel, sem poder resistir ao chamado divino, se lançou à frente e proclamou: Com a mão do Altíssimo, deixem que a presença do Senhor venha sobre nós. Se nos voltarmos para Ele em sincero arrependimento, Ele acenderá em nós uma chama de renovação. Nesse momento, uma nuvem escura que pairava sobre a nação parecia se dissipar. A transformação espiritual começou a acontecer e a congregação, antes cheia de tristeza, agora ressoava com os ecos de promessas de renovação. Observando a cena tumultuada, Eli e Samuel perceberam que o plano de Deus estava se desvelando à medida que o povo começava a se reconciliar com seu Criador. Mas no meio dessa esperança crescente, uma voz angustiada ecoou da multidão: E o que será dos filhos de Eli? O tumulto e agora uma nova preocupação emergiam, mostrando que a batalha não se limitava à nação, mas ao próprio lar de Eli. E assim, enquanto Eli buscava a resposta à sua própria situação, uma nova tensão surgia. O Senhor Deus, que observava com paciência de pai, estava prestes a revelar a profundidade de seu plano soberano. O que aconteceria com os filhos perdidos de Eli e qual seria a responsabilidade que Samuel teria que assumir em um momento tão decisivo? A caminhada para a redenção da nação de Israel, com seus desafios e esperanças, estava apenas começando. O ar em Shilo estava carregado com um misto de expectativa e ansiedade,
enquanto o povo clamava por um milagre que parecia distante. Eli, de pé diante da multidão, sentia o peso das covas escavadas em seu coração ao perceber a dor e o desespero no clamor por misericórdia. Com os olhos voltados para o céu, ele finalmente entendeu que a hora da resposta estava próxima. "Escutem, Israel!" ele exclamou, sua voz quebrada e cheia de emoção. "O Senhor nos convocou a esta assembleia não só para um momento de arrependimento, mas para um renascimento em seu espírito. Ele escutou nosso lamento e, com suas ilimitadas misericórdias, está prestes a agir." Enquanto Eli falava, Samuel olhou em volta, avaliando as sombras que ainda pairavam sobre aquela multidão. Algumas faces se destacavam, marcadas por lágrimas e outras por esperança. Entre os que se destacavam estavam os filhos de Eli, Hofni e Finéias, lado a lado, com semblantes endurecidos pela rebelião, alheios à transformação que se desvelava diante deles. Percebendo a inquietação crescente na assembleia, Eli continuou: "Mas o Senhor traz um aviso. Os que persistirem em sua iniquidade conhecerão a sua severidade. Não podemos continuar ferindo o coração do nosso Deus com desobediência." Ele então dirigiu seu olhar a seus filhos, chamando-os a se achegar à reconciliação. "No entanto, o julgamento começará pela minha própria casa," ele declarou, sua voz agora intensa com a reverberação da revelação divina. "Meus filhos, é tempo de que vocês abandonem suas práticas corruptas, arrependam-se e voltem-se ao Senhor, pois ainda há esperança." Nesse instante, uma inquietação percorreu o grupo, como um vento fresco cruzando um campo maduro. Samuel, sentindo um chamado interno, ergueu-se novamente e com fervor disse: "Se o Senhor quiser, manifestará a sua glória em nós. A mudança não virá apenas das nossas palavras, mas da reparação de nossos corações. Temos que escolher quem serviremos, aos ídolos ou ao Deus verdadeiro que nos guiou até aqui." As palavras de Samuel ecoaram com um poder fora do comum e um murmúrio de concordância começou a se espalhar pela multidão. E nesse momento, Eli, por trás de seu coração angustiado, começou a clamar internamente: "Senhor, não deixe que isso seja em vão. O que acontecerá com meus filhos, ó Deus? Como posso agir diante da tua ordem?" A ansiedade de Eli quase se transformou em desespero. Mas então Deus falou ao seu coração: "Entregue-os a mim, Eli. O destino deles está nas minhas mãos. Você não pode salvá-los. O que farei para Israel começará com sua obediência, não com a sua capacidade de controle." Assim, um novo sentido de paz começou a deslizar sobre Eli. Ele percebeu que a luta não era apenas por ele ou seus filhos, mas por toda a nação. Ó povo de Israel, hoje a aliança será renovada. Se o Senhor restaurar nosso caminho, os frutos da justiça começarão a brotar entre nós. Mas é preciso que cada um de nós faça um pacto sincero com Ele. O clamor da multidão aumentou como o som de muitas águas. A fervorosa súplica brotava de cada coração. E enquanto Eli e Samuel lideravam o povo em uma nova consagração ao Senhor, uma sombra passou sobre a frente do tabernáculo. Era como se um sinal do céu estivesse se formando, e as nuvens se aglomeravam, prenunciando uma ação divina inadiável. Eli, percebendo a simultaneidade da revelação, exclamou: "Preparem-se para o que Deus está para fazer. Não somos dignos, mas Ele é fiel. Enquanto isso, clamo para que a transformação alcance até aqueles que estão ao meu lado. O que será de meus filhos, Senhor? O que está prestes a acontecer nas vidas deles servirão como uma lição para todos nós." No meio das orações e promessas, a congregação não sabia que a resposta que tanto aguardava viria de uma forma que desafiava a lógica humana. A palavra do Senhor estava prestes a se cumprir, revelando a segurança das promessas divinas, e a urgência do arrependimento global carregava uma profundidade cósmica que transformaria não somente uma família, mas todo um povo. Mas o que Eli e os israelitas ainda não compreendiam era que aquilo que esperavam se manifestar também poderia desencadear um evento que os levaria a questionar a verdadeira natureza do chamado divino. E assim, com as nuvens escuras se dispersando, a história de redenção estava prestes a se desvelar com um impacto transformador. O vínculo entre a casa de Eli e o destino de Israel estava prestes a ser revelado. Enquanto a nuvem de expectativa pairava sobre Shiló, o murmúrio da multidão crescia e um silêncio reverente se estabeleceu. Foi então que, entre os murmúrios e súplicas do povo, um som peculiar começou a ser ouvido, um baque surdo que ecoava como um aviso.
Eli e Samuel entreolharam-se em antecipação, percebendo que o momento que tanto esperavam estava prestes a se manifestar, mas também que a tensão no ar trazia consigo um aviso de grande importância. Observe, Samuel disse, apontando para o céu. As nuvens estão se aglomerando e o Senhor está em movimento. Os rostos viraram-se para o céu, onde relâmpagos começaram a iluminar a escuridão, assinando a aproximação de algo sobrenatural. A Assembleia de Israel não sabia que, enquanto clamavam por misericórdia, o próprio Deus os estava preparando para uma verdade que iria além de suas expectativas. O Senhor havia se decidido a responder, e a manifestação de sua presença prometia consequências que eles não previriam. Eli, percebendo a gravidade da cena, baixou a cabeça e orou em silêncio. Ó Senhor, que a tua vontade seja feita, e que nossos corações estejam prontos para receber o que vier. Foi então que um homem aproximou-se da Assembleia, sua postura firme e digna. Ele vestia um manto simples, mas sua presença emanava autoridade. Era um profeta do Senhor, enviado como porta-voz da vontade divina, cuja chegada trouxe um arrepio de temor na multidão. Sou enviado para vos trazer a palavra do Deus de Israel. O Senhor diz: estou prestes a fazer algo na terra que fará ressoar os ouvidos de todos que a ouvirão. Uma onda de expectativa passou pela multidão, e ele imediatamente ficou alerta. Esta era a confirmação de sua oração, e a esperança esperada por muitos. Mas a mensagem do profeta não era apenas uma declaração de honra e poder, continha uma advertência. O Senhor ordenou que eu vos dissesse: assim como a justiça será manifestada entre os justos, o juízo virá sobre aqueles que desprezam meus mandamentos. Porquanto, Eli, tu não castigaste teus filhos, e isto fez com que a iniquidade florescesse entre o meu povo. Ao ouvir essas palavras, uma sombra de angústia percorreu o coração de Eli. Ele sabia que a rebelião de Hofni e Finéias era uma chaga aberta em sua casa, mas ouvir a voz de Deus salientando esse fato trouxe uma dor intensa. Olhando para seus filhos, que observavam a cena com olhares desdenhosos, Eli percebeu o peso da responsabilidade que recaía sobre ele. Meus filhos, Eli ergueu a voz, revelando sua súplica. Escutem as palavras do Senhor. Arrependam-se antes que seja tarde demais. Mas Hofni e Finéias, endurecidos em seu coração, voaronaram as palavras do pai e se afastaram em deboche. O profeta continuou: o que significa ter uma herança quando se deixa de lado a fidelidade ao Senhor? A consequência de seus atos é que se levantarão inimigos que não irão poupá-los. O que será feito de vocês, os filhos do sacerdote, se não mudarem de caminho? Haja um clamor de contrição em seus corações e voltem-se para o Senhor. Em suas almas, os israelitas sentiram o peso da advertência divina, e cada coração pulsava com a verdade de que poderiam fazer uma escolha agora. Entre eles, alguns já se dispunham a se comprometer com o Senhor, já outros permaneciam paralisados pelo temor da desaprovação divina. Eli, angustiado, clamou: Senhor, o que eu posso fazer? Salva meus filhos. Mas se eles escolherem o caminho do pecado, como poderei buscar a tua misericórdia em favor deles? Na esperança de um milagre, o profeta olhou para Eli e disse: a transformação começará com um chamado de arrependimento. Contudo, Eli, saiba que mesmo com todo o amor paternal, as decisões deles estão nas mãos de Deus. Nesse exato instante, a nuvem que pairava sobre eles iluminou-se com um brilho intenso, e um trovão ressoou, como se os céus tivessem respondido ao desafio de corações endurecidos. O silêncio retornou, profundo e pervasivo, e a fiel assembleia sabia que as consequências da desobediência estava prestes a se revelar. Assim, enquanto Eli se perguntava qual caminho seus filhos escolheriam, a verdade do Senhor se ergueu majestosa e inevitável, deixando uma pergunta cravada no coração de cada um. O que acontecerá com a casa de Eli e a nação de Israel se sua obediência não voltar? E em meio a essa expectativa, a voz de Deus ecoaria ainda mais forte, revelando um desdobramento divino que mudaria o destino do povo de Deus para sempre. Enquanto a tempestade se formava no céu,
um sentimento de inquietação e expectativa pairava sobre a assembleia reunida em Shilo. Eli sentia como se o peso do mundo tivesse se assentado sobre seus ombros. O profeta, ainda diante do povo, não recuou na entrega da mensagem, sua voz soando firme mesmo diante da pressão do divino. Eis que o Senhor não ficará em silêncio diante da iniquidade, declarou ele. Em breve um sinal será dado, e a sua glória será manifesta em meios àqueles que o buscam sinceramente. Os corações dos presentes estavam em descompasso, enquanto Eli refletia sobre o que o futuro reservaria à sua família. A visão de seus filhos, Hofni e Finéias, resistindo à exortação do Senhor, atormentava sua alma. Ó Senhor, murmurou Eli em oração silenciosa, livra-os de seu desatino e restaurá-los para teus caminhos. Foi então que, em meio ao clamor e à oração, um forte vento soprou sobre a assembleia, e as nuvens se agitaram como um sinal visível do movimento de Deus. A multidão olhou para o céu, e seus rostos se tornaram pálidos ao ver uma torrente de luz que iluminou a escuridão. No centro do resplendor divino, a figura de um anjo apareceu, portando uma espada afiada, que resplandecia como se tivesse sido forjada no fogo celestial. Assim diz o Senhor dos Exércitos, proclamou o anjo com voz troente. Eu virei em juízo sobre a casa de Eli, pois o pecado inundou a terra, e as vozes dos justos clamam por justiça. Um arrepio percorreu a multidão, e muitos se prostraram em adorando e temor, reconhecendo a santidade do momento. Eli sentiu o coração se apertar, embora nos profundos recessos de sua alma uma fagulha de esperança ainda brilhasse. Deus é justo e misericordioso, ele pensou, então haverá um caminho de perdão e renovação. O anjo continuou, venho para revelar a Eli o destino da sua casa. Em breve, a minha mão de juízo será evidente, mas também, na mesma hora, uma nova aliança será estabelecida. Um homem segundo o meu coração surgirá, e através dele a redenção será prometida ao povo. Aqueles que se voltarem para mim com corações contritos encontrarão graça. Meses se passaram e a mensagem arrebentou como ondas em uma tempestade, levando muitos a refletirem sobre suas vidas e escolhas. Jovens em Israel, antes desinteressados, começaram a se reunir à porta do santuário, buscando saber mais sobre o Deus que falava e a verdadeira adoração que agrada a ele. Outros, no entanto, continuavam em sua dureza de coração, desdenhando as advertências. Hofni e Finéias, agora se cercando de um grupo de amigos que apoiavam suas travessuras, desdenharam o temor que se espalhara entre o povo. Não temais, nossos caminhos são apenas um modo de celebrar a liberdade, riram eles, acreditando que nada aconteceria com eles. A ironia que os cercava estava mais profunda do que percebiam. Eli, lutando contra as lágrimas, ponderava como sua família havia se desviado do propósito de Deus. Ele clamava em sua mente: Senhor, será que não há mais esperança para Hofni e Finéias? Se este julgamento se aproximar, minha casa será destruída, e assim também o povo. E nesse clamor interior, a palavra do Senhor ecoou em seu espírito, lembrando-lhe de que nenhuma alma estava além do alcance da graça, mesmo que os corações parecessem endurecidos. O Senhor sempre entrega uma nova oportunidade de arrependimento. Assim, no auge do desespero, Eli buscou novamente a face de Deus, determinado a redimir não só os filhos, mas também toda a nação. A batalha entre a escuridão e a luz se intensificava, e a verdade da advertência divina se tornava cada vez mais irrefutável. Movido pela oração e pela desesperada esperança, Eli levantou-se entre o povo e declarou: Que todo aquele que tem ouvidos, ouça. Da mesma forma que a espada do Senhor se erguerá sobre a iniquidade, seu perdão é oferecido ao coração que se arrepende. A multidão ficou em silêncio, e Eli sabia que suas palavras poderiam marcar o começo de uma transformação. Mas, em meio a essa fervorosa busca por restauração, uma nova pergunta surgiu em seu coração. Como Deus, em sua soberania, transformará a enfermidade de meu lar em esperança para a nação de Israel?
Assim, enquanto as nuvens se formavam gradualmente, o tempo acelerava, prestes a manifestar o desdobramento divino que mudaria não apenas a casa de Eli, mas todo o povo, permitindo que se ouvisse um verdadeiro clamor por mudança. E a promessa de Deus, nas páginas da história, começava a se desenrolar. Eli permanecia em seu lugar no santuário, as palavras do anjo ainda ecoando em sua mente. A multidão após a aparição celestial se dispersou em pequenos grupos, murmurando em medo e fascínio. A atmosfera estava pesada, as nuvens carregadas de eletricidade, como se a própria natureza esperasse ansiosamente por um desfecho divino. Dentro de sua tenda, Eli se entregou a uma profunda oração. Ó Senhor, os homens dessa geração se afastaram. Mesmo com a tua voz chamando os corações ao arrependimento, eles persistem em seus caminhos de rebeldia. O que posso fazer por minha casa? O que farei para que Hofni e Finéias não vejam a tua ira? Olha, ó meu Deus, e vê o que se faz em Israel. Por favor, não encobras a tua face. Enquanto Eli clamava, a voz do Senhor ressoou em seu espírito. Revela-lhes meus caminhos. Fala livremente da minha graça. A luz da redenção já desponta, mas é necessário que os corações sejam preparados. De repente, o coração de Eli se agitou com a certeza de que o tempo da revelação estava próximo. Ele sabia que não poderia esperar que a situação mudasse por si mesma. A urgência de seu chamado ecoava dentro dele. Encontrar os filhos antes que as consequências se manifestassem era seu dever. Tomando coragem, Eli deixou o santuário em direção à casa onde Hofni e Finéias costumavam se reunir com seus amigos. Eles o encontraram rindo e contando histórias, imersos na frivolidade do momento. Ao entrar, Eli sentiu que a grandeza da responsabilidade em seu coração era quase insuportável. "Meus filhos!" exclamou, interrompendo a alegria. O silêncio caiu sobre eles à medida que seus olhares se voltavam para o pai, e Eli, com voz firme, continuou. As palavras do Senhor foram reveladas, e os dias de juízo estão à porta. Torna-te de novo um servo do Altíssimo, e abandona os teus caminhos. Não brincas com as coisas sagradas. Hofni e Finéias trocavam olhares cúmplices entre risos nervosos. Hofni respondeu, Pai, tu falas como se fôssemos os únicos em erro. O que diz o povo? Somente os fracos temem o Senhor. A ira de Eli subiu. O que se diz do povo não importa. O que importa é o que Deus disse. Ele observou cada ação e cada pensamento. Seus olhos estão voltados sobre ti, e se continuardes neste caminho, será a vossa destruição. Finéias, tentando dissipar o clima tenso, levantou um cálice e proclamou, brindemos à vida e à nossa liberdade. Mas a mão de Eli desceu sobre o cálice e o fez cair, espalhando o conteúdo no chão. Não há celebração na desobediência. Não percebeis que estáis prestes a beber do cálice da ira que está por vir? As palavras de Eli, impregnadas de uma urgência desesperada, penetraram lentamente nos ouvidos de seus filhos. Uma sombra de inquietação passou sobre os rostos de Hofni e Finéias. A incredulidade começou a dar lugar a uma sutil introspecção. Vocês não entendem, continuou Eli, com o olhar fixo nos filhos. O Senhor já levantou um homem segundo o seu coração, alguém que será uma luz em meio à escuridão que agora atravessamos. Um novo começo nos é prometido, mas é preciso que nos voltemos a ele. O olhar de Hofni arrefeceu, e pela primeira vez um sussurro de dúvida cruzou sua expressão. Quem é esse homem, pai? O que ele fará? Eli segurou as mãos de seus filhos. O Senhor nos mostra que a esperança não está perdida. Ele se levantará em meio à queda, e muitos serão salvos. Essa é a verdadeira liberdade, e o convite é para vocês também. Enquanto Eli falava, uma nova nuvem de incerteza pairava sobre o futuro da família, e o peso das decisões que estavam prestes a ser tomadas tornava-se cada vez mais claro. Naquele momento, estava claro para Eli que a batalha pelo coração de seus filhos estava apenas começando. Com um peso imenso em seu peito, ele fez uma oração silenciosa, pedindo que a luz da verdade abrisse os olhos de Hofni e Finéias. Mas, como se os céus respondessem ao seu apelo, um trovão ribombou acima, ecoando a urgência do chamado divino, como um enviado de Deus que preparava a nação para o que estava por ver. E neste cenário de expectativa, uma voz poderosa ecoou, estai prontos, pois o desdobramento do plano do Senhor está a caminho, revelando o que está oculto.
Assim, Eli sabia que, em breve, a verdade de Deus se manifestaria de forma arrebatadora, mudando não apenas sua casa, mas a casa de Israel inteira, entre o clamor da nação e a soberania de um plano maior, que se desdobrava. Enquanto as palavras de Eli ecoavam na mente de Hófni e Finéias, um silêncio pesado se estabeleceu no ambiente, intercalado por nuvens escuras que se acumulavam no céu. A tensão palpável era um reflexo do que se passava nos corações dos dois jovens sacerdotes, endurecidos pela rebelião e pela frivolidade. Eu não temo ao que está por vir, pai, Hófni desafiou, tentando manter a postura altiva, mas seu olhar traía uma sombra de dúvida que ameaçava se infiltrá-lo. O que pode um homem novo fazer contra a tradição e a autoridade que temos? Finéias, ao seu lado, concordou com um meio sorriso desdenhoso, mas, ao fundo, um pequeno tremor de incerteza começou a crescer. Eli, percebendo a sutil fragilidade na confiança deles, decidiu que aquele era o momento decisivo. O Deus de Israel não se cala diante da iniquidade. O julgamento já está determinado. E o que pode acontecer quando se brinca com a santidade do Senhor? O novo caminho que será estabelecido não apenas levantará uma nova geração, mas será uma nova oportunidade para aqueles que se arrependerem de seus pecados. A provocação nas palavras de Eli estava impregnada de desespero e esperança, um convite que não poderia ser ignorado. Ele viu a luta interna em seus filhos, e por um breve momento, a luz da verdade parecia brilhar em meio à escuridão que os envolvia. Enquanto isso, na assembleia em Shilo, a palavra da iminente transformação se espalhava como um fogo em palha seca. O povo, despertado pela pregação de Eli e Samuel, começou a se reunir com um clamor profundo e sincero. Senhor, perdoa-nos, restaura-nos, ecoava entre os grupos de homens e mulheres. A esperança estava renascendo, mesmo que para alguns o desespero ainda pairasse como uma sombra traiçoeira. Eli, ouvindo o lamento coletivo do povo, continuou a insistir. Se o coração criar raízes na verdade, ele encontrará a verdadeira liberdade. Proponham em seus corações uma aliança com o Senhor. E as palavras de Eli não eram em vão. Muitos começaram a se humilhar diante de Deus, suas mãos levantadas em rendição, clamando pela misericórdia. A tensão na casa de Eli continuava a aumentar, e os filhos, que antes permaneciam impassíveis, começaram a sentir o peso do chamado de Deus. Havia algo sobrenatural permeando o ambiente, e as vozes da multidão clamando por redenção atingiam a alma daquelas que até então permaneceram firmes na transgressão. Por favor, Hófni e Finéias, Eli disse, sua voz agora suave, mas firme. O que adianta ganhar o mundo inteiro se a alma se perder? O novo tempo que o Senhor está prestes a decretar trará bênçãos, mas também juízo para os que resistem. Não será apenas a minha casa, mas toda a nação que sofrerá. Arrependam-se e se voltem para o Senhor. Em meio ao clamor dos israelitas e às lágrimas de Eli, o apelo ressoou como o chamado do próprio Deus. Um novo espírito de humildade começou a tomar conta dos dois filhos. Hófni, aos poucos, fez um movimento em direção ao pai. O que você sugere, pai? O que fazemos agora? O olhar de Eli se iluminou com esperança. Primeiro, precisavam se unir ao povo na busca de Deus. Deixem de lado a autocomplacência, abracem o arrependimento e procurem a presença do Senhor antes que seja tarde demais. A oportunidade de transformação está diante de vocês. Nesse instante, um estrondo de trovão preencheu o céu, e uma luz ofuscante iluminou a escuridão, fazendo todos olharem para o alto. O temor do Senhor tornou-se palpável e evidente. É Ele a agir! Exclamou uma voz entre a multidão. As palmas das mãos se uniram em súplica fervorosa. Eli olhava ansiosamente para seus filhos. Agora é o momento, Hófni e Finéias. Juntos vamos até o Senhor. Não é tarde para voltar de um caminho tortuoso. O desfecho esperava os ímpios, e o destino estava sendo moldado nas mãos de Deus. Em meio ao clamor dos arrependidos e ao resplendor da luz divina, ficou claro que o plano soberano de Deus se aproximava. O que aconteceria a seguir seria a definição de não apenas o futuro da família de Eli, mas também de toda uma nação que, desesperada, buscava a intervenção divina.
E assim o coração de Eli se enchia de expectativa, e uma nova pergunta ecoava em sua mente. O que mais o Senhor revelará? Como a luz pode triunfar sobre as trevas neste momento decisivo? As nuvens carregadas não apenas anunciavam o juízo, mas também a promessa de redenção que, em um gesto de graça, estava prestes a transformar vidas. Diante do divino chamamento, a repercussão da oração fervorosa da nação estava prestes a transmitir uma resposta sobrenatural, que não apenas expelia o juízo, mas também traria um novo amanhecer. E todos esperavam, em um só espírito, a revelação do que Deus realizaria, enquanto as promessas de restauração começavam a brotar no horizonte da fé coletiva.